Oi, oi, bebês! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Papo Cobra Gato. E pra mim é uma honra receber você e toda a sua família aqui em mais um episódio. E lembre-se, você que tá assistindo a gente pelo YouTube, se ainda não ativou a notificação e ainda não se inscreveu aqui no canal, corre que dá tempo. E pra você que tá assistindo a gente da TV Capital, canal 9.1, mais uma vez, muito obrigada. E no nosso programa de hoje, tô recebendo uma das mulheres que eu mais admiro, particularmente tenho um carinho muito especial, a minha pastora amada, querida Driele Matos. Gente, que alegria estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu quero dar um oi para todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. E eu creio que vai ser um bate-papo poderoso. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, pastora, por você ter topado, vir compartilhar um pouquinho da sua história, do seu testemunho, um testemunho que realmente impacta as pessoas. Eu tive a oportunidade de ouvir a pastora falar um pouco sobre a história dela e me senti muito ministrada. E claro que eu quero que todos os seguidores, todo mundo que está chegando agora, se sinta da mesma forma, pastora. E mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, aceitado essa missão. Tenho certeza que vai ser poderoso. E agora, pastora, eu quero que você conte um pouquinho do seu testemunho, um pouquinho da sua história, como que você se tornou essa pastora maravilhosa que você é. Conta pra gente um pouquinho. Uau! Vamos lá, então, né? Parte que a gente for contar toda a história, dá um livro. Dá um livro. Mas o fato é que eu fui encontrada por Jesus e que a minha vida foi transformada. Isso não é um segredo para ninguém. Mas eu vim de um lar, Isa, um pouco disfuncional, falando nas palavras de hoje. Minha mãe ficou órfã aos 17 anos, o meu pai aos 14 e... eles viveram num lar totalmente destruído, sem nenhum tipo de educação cristã. E eles se casam, pessoas completamente diferentes, completamente o oposto, e aí vem eu, que venho dentro dessa realidade, dentro desse cenário. Então, pela minha família, meu pai e minha mãe serem muito diferentes e não terem conhecimento bíblico, cristão, e muito menos conhecer Jesus, eu nasci dentro de um lar de muitas brigas. Eu nasci num lar onde existia muita confusão, onde existia bebidas, onde existia nenhum tipo de diálogo. Então, eu ainda me lembro que muito pequenininha eu presenciei muitas brigas, e hoje eu tenho maturidade de entender e não culpar os meus pais por isso, porque nenhum lar que não tenha Jesus pode ter harmonia e alegria. E dentro disso, dos meus 7 anos aos meus 13 anos, vivendo dentro desse cenário de muita briga, de muita discussão, de muita confusão, eu tive muitos ataques espirituais. Posso contar? Pode, fica à vontade, que eu tô doida curiosa pra saber. Se eu for muito extensa, você vai me chama aqui, tá? Eu acho que a galera também quer saber, porque a gente vive, né, nesse mundo de hoje, pastora, onde muitos jovens vivem também essa realidade. Até eu tive um pouco disso, assim, na minha vida, apesar da minha mãe ser evangélica. O meu pai, né, também tem todas essas questões. Então, eu acredito que você vai ser poderosa, muito usada por Deus, para ministrar nesses jovens que passam por esses mesmos problemas, esses mesmos ataques, esses lares disfuncionais. Então, pode ficar à vontade, pastora. Amém. Eu gostaria que você que está nos ouvindo abrisse seu coração. Não se distraia nesse momento, porque o que eu vou falar aqui, você vai se identificar muito, porque 90% das pessoas que eu conheço vive ou viveram uma realidade parecida. E aqui você vai descobrir como vencer. Então, um cenário onde tem muitas brigas e onde não tem Jesus, onde não tem a presença, você fica totalmente suscetível a todos os ataques de Satanás, porque ele tem um plano: matar, roubar e destruir. Então, com os meus 7 anos, ainda uma criança, eu comecei a desenvolver crises de ansiedade. Naquela época, se falava muito pouco sobre isso. Então, a gente não sabia o que era. Eu me lembro que eu ia dormir, uma criança, e eu falava pra minha mãe bem assim: mãe, eu acho que hoje eu vou passar mal, porque era um ambiente tão opressor. E dito certo, mais ou menos por volta entre de meia-noite às 2 horas da manhã, eu acordava tremendo, sem consciência, sofrendo um ataque espiritual muito grande, porque o diabo estava reinando no meu lar. Não existia oração, não existia tempo com Deus, muito menos algum tipo de palavra. Meus pais não oravam comigo. Depois disso, eu desenvolvi desmaios constantes. Eu fui atacada, Isa, dos meus 7 anos de idade até os meus 19. Crise de ansiedade, desmaios. Eu acredito que eu já devo ter desmaiado mais de 50 vezes. Tudo ataque espiritual.
E depois dos desmaios, eu sofri de labirintite. Então, você vê que é uma cadeia, uma coisa vai puxando a outra, e dentro de mim, muita tristeza, muito medo, muita angústia. Eu não sabia lidar com aquilo, os meus pais não sabiam lidar com aquilo. Nós éramos católicos, mas não éramos católicos praticantes. E o que tinha dentro do meu coração? Uma grande frustração e um terrível medo. Quando você cresce em um lar disfuncional, onde tem briga, onde não tem a presença do Senhor, você tem medo de tudo. Você tem tristeza, você tem angústia, você não tem alegria. E eu me vi neste lugar, uma jovem, perdida, sem identidade, sem propósito, buscando. Eu cheguei até visitar algum centro espírita, porque eu queria entender o propósito da vida e eu buscava a felicidade. Mas, um belo dia, eu fui encontrada por Jesus. E eu vou te contar como foi. Desses 7 anos aos meus 19 anos, foram marcas profundas de dores. Eu vi a minha mãe vulnerável e eu assumi, então, uma posição de ser mãe dela. Eu via que ela não tinha mãe. Então, eu assumi posições que não eram minhas. E eu me lembro que, com 19 anos, eu tive uma crise de labirintite muito forte. E eu andava de moto na época, tinha uma motinha. E eu não consegui voltar para casa. Eu liguei, pai, vem me buscar. Eu não tenho como voltar para casa. E meu pai me buscou e eu fiquei tonta naquele dia, porque quem tem labirintite, você não consegue pensar, é uma tontura. E estava deitada. Nesse dia, bate uma evangelista na porta da minha casa. E ela falou de Jesus para mim. E ela falou, se você receber Jesus e você for batizada, sua vida vai ser transformada. Eu falei, tá bom. Pior do que tá, não vai ficar. Não fica, né? Ela me fez uma proposta tão boa. Eu falei assim, mas eu já sou batizada. Eu fui batizada na igreja católica quando eu era ainda uma bebezinha. E ela foi me explicar que aquele batismo não tinha validade porque eu não tinha ainda a consciência de pecado nenhum. E eu fui encontrada por Jesus dos 19 anos e hoje eu estou com 34. E cada dia que passa eu estou mais feliz com Jesus. Caramba, pastora, que história linda. E, pastora, como foi que Jesus te chamou para esse seu chamado pastoral? Você sentiu algo assim diferente? Você falou, Senhor, eu realmente acho que é isso? Ou surgiu algumas dúvidas para hoje você estar exercendo esse papel? Esse papel não, né? O seu chamado. Eu sempre fui uma jovem muito sedenta por Jesus. Eu me lembro que eu tinha uma sensibilidade muito grande. Eu já tive muitas experiências com demônios quando eu era criança. E, sabe, uma sensibilidade do mundo espiritual? Sim. E eu sempre senti que eu era diferente. Porque eu tinha um senso de responsabilidade além da minha idade. Eu não sei porque eu tive que assumir responsabilidades muito nova. E eu me lembro que quando eu era criança, eu chegava para minha mãe e falava bem assim, mãe, eu sinto que eu vou fazer algo muito grande nessa terra. Eu ainda era uma criança. Eu mal sabia o que era chamado, ministério, igreja. Não sabia nada da vida cristã, muito menos do evangelho. Mas dentro de mim existia assim uma vontade, uma paixão por Jesus. Tanto que da minha casa eu era a que mais gostava de ir à missa. Só que eu chegava à missa em respeito a todos os nossos irmãos católicos, eu não sentia aquela presença, sabe? Eu não conseguia sentir. E a primeira vez que eu entrei na igreja evangélica, que é a igreja qual eu faço parte hoje, o Ministério Pescador Sal da Terra, eu encontrei aquela presença. A minha sede foi saciada e a minha busca foi sanada. E eu falei, aqui é o meu lugar. E aí começam os processos. Os grandes e temidos processos, né, pastora? Então, assim, eu fui batizada, mas ainda tinha muitas dores, muitos traumas. Vocês imaginam o tanto de trauma que você carrega ao longo da tua infância e o diabo o tempo todo falando que o seu passado pode te paralisar? E eu tive um processo de 3 anos de cura. Eu ia para o culto e todos os cultos eu chorava muito. Eu chorava muito. Eu me permitir ser curada. Quando eu percebi que a minha identidade ela foi estabelecida, e se a gente tiver tempo eu vou falar um pouquinho sobre isso, que é uma das mensagens que eu carrego, eu comecei a entender que eu precisava fazer algo a mais, porque, sabe, eu estava tão grata por ter alegria, por ter encontrado felicidade, por ter sido curada, que eu falei, eu preciso fazer algo para Jesus. E aí começou a despertar
algo dentro de mim. Eu comecei a servir e eu fui aquela crente, digamos assim, que não saía da igreja. O crente bombril. Que vai todo dia. E eu queria Jesus. E eu não fiquei em cima do muro. Eu entrei de cabeça no ministério. Eu servi em todos os departamentos. Eu fiz rádio, eu fiz TV. E à medida que eu fui dizendo sim para a chamada, o Senhor foi acrescentando mais vontade em me servir. E eu tive um encontro com Jesus na palavra que mudou tudo. Posso contar? Pode, fica à vontade. Uma mulher. Eu sempre falo sobre ela. Um dia, eu já tinha sido batizada, mas eu nunca tinha tido uma revelação da palavra de Deus. Eu ia para a igreja e eu falava, Deus, eu quero ter as minhas próprias revelações. Eu não quero só ter o entendimento daquilo que o pastor ministra. E eu abri a palavra em João 4, que fala da mulher samaritana. E aí a Bíblia conta, quem conhece a história sabe, que a mulher samaritana, ela teve um encontro com Jesus no poço, né? Era uma mulher, a história vai falar que judeus não se davam com samaritanos, existia uma guerra ali religiosa, cultural, enfim. E Jesus fala, é necessário passar por Samaria. E aquilo começou, sabe, eu comecei a pensar, por que era necessário Jesus passar por Samaria? E depois de toda a história eu fui entendendo que através daquele necessário, ele encontrou com uma mulher, aquela mulher entendeu quem ele era, ele se revelou para ela, foi um dos maiores diálogos da Bíblia, e ela se tornou uma grande evangelista naquela região de Samaria. E naquele dia o Senhor falou comigo, eu vou fazer na tua vida igual Jesus fez com a mulher samaritana. Meu Deus! Foi uma voz, assim. Por quê, né? Olha como é que o Senhor é perfeito. A minha chamada foi sendo apontada gradativamente. Eu sozinha, na minha sala, lendo a Bíblia. Eu não estava nem casada ainda, para vocês terem ideia. Porque depois que eu fui casar, o Senhor já tinha falado para mim que Ele ia me separar para fazer uma missão. E aí foi uma jornada, né? Isso foi acredito que deve ter sido por volta dos meus 21 anos. Aí com os meus 23 eu encontrei pastor Nabis, que na época não era pastor. Com os meus 25 eu me casei. Com os 28 eu abri mão da minha carreira bancária. E aí eu dediquei totalmente à obra. E nesse meio tempo, pastora, até você receber essa revelação, até você se encontrar com o pastor Nabis, não existiu nenhum pingo de dúvida de que aquele lugar era o que o Senhor tinha para você? Porque assim, eu posso falar por mim, gente, quando o Senhor me chamou de volta, eu fiquei, Senhor, é realmente isso que o Senhor quer? E eu acho, né, tenho certeza que várias outras pessoas aqui que estão acompanhando a gente também sentem isso. Às vezes Deus fala com a gente, Deus mostra pra gente, a gente fala, Senhor, é verdade? Será que é o Senhor mesmo? Não surgiu nem um tiquinho de dúvida assim pra você, pastora? Surgiu. Ou você sim, simplesmente confiou? Eu falei, não, Senhor, eu confio. É um processo. É um processo e é muito... Que pergunta fantástica. É um processo porque muitos vão se identificar. Porque, assim, quando a gente vai para Jesus, acontece algo extraordinário. Você recebe a presença, você recebe o Espírito, você recebe a alegria. Só que você sai do mundo, mas o mundo não sai de dentro de você. Ainda tem aquele pontinho ali. Tem um pontinho, demora um pouco. Porque você ainda... Pensa comigo. 19 anos, e às vezes pode ter pessoas que estão me ouvindo que nasceu num lar cristão, mas talvez não teve experiências o suficiente para ter um encontro real com o Senhor. Isso acontece tanto para quem vem do mundo quanto para quem está na igreja, principalmente na adolescência, que é um lugar onde você tem um mar de oportunidades para sua frente. Então, existe ainda algumas coisas dentro de nós. Então, tinha assim, eu era muito nova, eu tinha 19 anos, então era uma guerra de vontade. Uma parte minha falava assim, tem essa vida para você em Deus, só que a outra falava assim, eu sou muito nova, eu vou ter que renunciar a muitas coisas, eu vou ter que renunciar a amizades, eu vou ter que renunciar a lugares. Será que eu estou disposta a isso? E você sabe quando é que virou uma chave dentro de mim? Quando eu comecei a saber lidar com as guerras da minha mente. E quanto mais eu fui buscando a Deus em jejum, oração e meditação e tempo com Deus, mais o meu espírito foi fortalecendo e mais as minhas vontades foram diminuindo. Mas esse foi um processo que durou 1 ano. 1 ano inteirinho, pastora. Um ano. E esse é um conselho, assim, para você dar para os jovens que estão acompanhando a gente. Eu sei que você é uma pastora muito ativa, até no meio dos jovens. Esse é um conselho que você daria? Eu falo para todos os jovens que estão nos ouvindo, que naquele momento, durante o seu ministério, durante a sua chamada, que você tiver alguma dúvida, vai vir dúvidas. Porque se o diabo tentou Jesus, imagina nós.
Ele tem uma missão, tirar nós do centro da vontade. Só que nesse momento você tem que tomar uma decisão diária, de falar, eu escolho por Jesus. Porque Jesus, quando Deus nos formou, ele nos deixou com livre-arbítrio. Por quê? Porque ele quer que nós escolhemos por ele. Então, mesmo que a minha vontade ainda insiste em querer fazer algumas coisas do mundo, eu já sei que essas sementes, elas vão ter frutos ruins. Então, quando você olha que as sementes hoje do mundo vai produzir só destruição, e você sabe que as sementes plantadas no reino vai produzir só alegria e paz, então eu vou falar, eu vou escolher as boas sementes. Então, é uma escolha diária, de falar assim, principalmente jovens, eu vou escolher plantar boas sementes, porque eu sei que mesmo agora eu não estou vendo frutos, mas eu vou ver eles lá na frente. Eu escolhi as boas sementes e hoje eu colho elas. E você é totalmente completa no Senhor, né, pastora? Nossa, eu sou muito realizada. Eu sempre, assim, converso com a minha mãe sobre o quanto você tem crescido desde quando eu voltei, né, de vez pro Senhor e tenho ido fui aos cultos, né, e tudo mais, desde aquele começo, onde você me conheceu, como você conversou comigo, como você tem mudado. E não só mudado em questão de entrega, mas, assim, a gente vê uma luz diferente em você. E eu acredito que seja essa decisão diária de morrer para si mesma e morrer para os seus desejos, morrer para aquilo que não faz parte do que Deus quer para você e estar muito atenta à voz de Deus. Isso até se conecta a outra coisa que eu ia te perguntar, pastora. O que significa para você viver em obediência para Deus no seu ministério, né, no contexto do seu ministério pastoral? Como você descreveria isso? Como que o Senhor fala para você, olha, Adriele, faz isso, faz aquilo. Como que você descreveria isso, em viver em obediência para Deus na sua área, na sua chamada? Porque é uma chamada muito forte. Pastorear mulheres, pastorear homens, pastorear jovens, lidar com todas essas pessoas, igual você... foi a minha pastora quando eu cheguei, você quis me ouvir, você sentou, você ouviu a minha história, o meu testemunho, como tinha sido a minha volta. Como que é para você viver nessa obediência? Porque eu sei que é tão difícil, tem dias que você não quer, eu sei, mas o Senhor fala, vai, e você faz, e o fogo desce e acontece. Como que é isso, pastora? Eu acredito que eu tive uma mudança de chave. À medida que a gente vai sendo fiel no pouco, sobre o muito o Senhor vai nos colocando. E uma coisa que eu sempre falo, o fogo não pode apagar. O altar de adoração, eles têm que estar o tempo todo montado, tem que estar sempre, tem que ter um fogo queimando. Viver em obediência é encontrar um senso de propósito. Quando eu encontro o meu propósito, quando eu sei para o que eu nasci, quando eu encontro a minha identidade, é fácil obedecer. Eu só não obedeço, só é muito difícil obedecer quando eu não sei quem eu sou, quando eu não sei o porquê eu fui chamada e quando eu não tenho nem ideia do que é o que eu tenho que fazer nessa terra. E é uma das coisas que eu mais ensino mulheres e jovens que vêm me procurar. Porque quando eu sei o que eu tenho que fazer e quando eu sou despertada na minha chamada, já não é pesado, porque eu entendo que todos os dias, quando eu acordo, que eu pego meu telefone e tem inúmeras mensagens para eu responder de mulheres e jovens, eu não faço aquilo com peso, porque eu entendi o senso do meu propósito. Mas aí vamos para a grande chave, como chegar lá, né? Porque a gente vê todo mundo falando, o propósito, eu faço isso, faço aquilo. É uma busca constante. É uma busca diária. Eu sempre falo que sempre vai ganhar aquele que estiver mais alimentado. Eu alimento o meu espírito diariamente. Eu não me permito passar um dia sem estar meditando na palavra, ou adorando a Deus, ou louvando e engrandecendo o nome dele. O evangelho, para mim, não é uma religião. O evangelho, para mim, é um estilo de vida. Então, quando eu entendo que eu não sou da terra, eu sou do reino dos céus, a minha identidade não é da terra, e mesmo eu estando aqui, eu descubro, eu mudo a minha chave, eu mudo o meu entendimento. Quando eu mudo o meu entendimento e sei que eu sou do reino de Deus, que eu sei que eu sou a imagem do Senhor, que eu sei que Ele confiou em mim vidas, a partir disso se torna fácil obedecer. Porque nos dias que eu estou muito cansada, porque o cansaço físico ele vai chegar, nos dias que eu quero só ficar quietinha no meu canto e eu recebo uma ligação de alguém que precisa de uma oração e naquele momento eu abro mão daquela minha zona de conforto momentânea
momentânea e atendo aquela ligação, mesmo querendo dormir, e Deus move o milagre na vida daquela pessoa, sabe o que acontece comigo? Eu sou renovada. Eu encontro um descanso. Eu já cansei de ir pro culto, às vezes, assim, com olheira funda, porque sou mãe de um menino de 3 anos, passei por uma maternidade recente, e chegar no altar, começar a ministrar e sair de lá muito mais revigorada do que antes, porque a presença de Deus, como que eu vou poder dizer? Ela é viciante. Ela é viciante. Isso é verdade. Você não quer ficar longe da presença. E quanto mais eu atuo na minha chamada, mais eu tenho a presença de Deus. Hoje, até eu, quando eu olho para as primeiras vezes que eu ministrei para hoje, e olha que eu não estou nem ainda um pedacinho do que o Senhor quer me levar. Então, eu falo que primeira coisa, é amor pelo que você faz, compaixão e entender que vidas precisam de você. Assim como aquela mulher samaritana, ela deixou o cântaro dela, ela foi até a cidade de Samaria e falou, eu encontrei Jesus, mas eu também quero que todo mundo encontre, porque eu só encontrar é pouco, eu preciso que todo mundo veja e experimenta daquilo que eu experimentei. Você imagina a glória que estava em volta daquele poço em Sicar? Você imagina, ela largou até o cântaro para trás, simbolizando o quê? Eu vim aqui buscar água, a água que mata a minha sede momentânea, mas eu tô saindo aqui com a fonte que jorra para a eternidade. Então, ela, naquele momento que foi a revelação que ela teve, que o Senhor me mostrou, eu encontrei a fonte. E quem tem a fonte, tem para dar. E vai, flui. E, pastora, nesse contexto, qual dica você daria para quem, assim, tá começando agora, tá fazendo os devocionais? E eu entendo, né, nós, jovens, temos essa pequena, grande dificuldade de ser constante. Eu confesso para você, pastora, que no começo eu tinha muita dificuldade de ser constante em ler a palavra. Ainda mais porque eu decidi começar a ler a Bíblia pelo Velho Testamento. Não entendia nada, gente. E uma coisa que eu aprendi, pastor, e que faz muita diferença para mim hoje em dia, e eu levo isso para minha vida, sempre orar antes de ler a Bíblia. Porque eu achava que a vida era um filme, eu lia a Bíblia e ela ia falar, então, Isabela, é isso que Deus quer para você. Mas não, você tem que ter esse tato de levar a sério esse relacionamento com o Espírito Santo e saber que você precisa orar, você precisa falar com Ele para que Ele fale com você. Isso foi uma chave tão poderosa, pastora, que eu aprendi, e eu queria que você aconselhasse, né, a galera que está começando aí com os devocionais, que tem essa dificuldade de ser constante na palavra, assim como eu era um dia. Hoje em dia eu estou melhorando, tá, gente? Confesso para vocês, estou 100% ainda não. Acho que nunca vou ser. Mas estou melhorando. E essa chave de orar antes de ler a Bíblia, para que ela se revele para mim, foi muito poderosa. O que foi poderoso para você, pastora, quando você começou? Nossa, deixa eu até escolher. Quero ser bem cirúrgica aqui. Eu tive um bom treinamento. Eu fui treinada pelo apóstolo Célio Rosa, presidente desse ministério que eu amo. Então, eu sempre observei como ele fazia. Então, acho que por isso que o Senhor me acrescentou tanta graça, porque eu passei mais de 10 anos ao lado dele. Não posso deixar de mencionar o meu pastor, que ele foi o principal, foi aquele que me impulsionou e me impulsiona até hoje. E eu aprendi com ele, é o que eu faço. Existem 2 coisas que nós precisamos fazer. Ter o nosso tempo sozinho, ele é inegociável. Mas eu preciso ter a consciência que eu tenho o Espírito Santo o tempo todo comigo. O que acontece, que é uma mentira que Satanás ministra para nós, é que se eu não... que eu tenho aquele momento, eu entrei para o meu quarto, tive aquele tempo, é o meu tempo com Deus, saí dali, eu vou falar com o Senhor só no outro dia ou só no culto. Então, isso acaba desanimando e frustrando, às vezes, quem não teve o tempo de tirar aquela 1 hora no dia. Então, às vezes, alguém que está me ouvindo, que é jovem, por algum motivo não teve tempo de fazer o devocional. Naquele dia, ele acha que ele falou com Deus e que ele está em débito. E aí passa outro dia não conseguiu, outro dia não conseguiu. Sabe o que vem para dentro da pessoa? Uma frieza espiritual. É assim que o diabo atua. Como que eu destruo essa mentira de Satanás? Eu destruo fazendo o seguinte, trazendo a consciência que o Espírito Santo está comigo todos os dias, lidando com ele como uma pessoa e como meu melhor amigo, entendendo que ele habita dentro de mim, sabendo que qualquer coisa que eu fizer contra o que está escrito na palavra vai entristecer o meu amigo. E aí eu passo de ter um simples momento com ele, mas eu passo a desfrutar de uma vida diária com ele. Esse é um ponto. Agora vamos para a parte do devocional. Como que eu faço para o meu devocional ser eficiente? Eu vou te contar o meu segredo. Talvez é o principal motivo de eu ter crescido e estar crescendo sempre. Eu fiz
uma proposta, um acordo comigo mesma. Eu falei, eu não vou mais abrir a Bíblia assim, porque isso aqui não é, o que o senhor quer falar comigo agora? Não. Talvez algumas pessoas acertem, eu não. Eu fiz um desafio, eu falei, eu quero conhecer a Bíblia no todo e eu não quero ler versículos isolados. Eu te aconselho a pegar a Bíblia e ler o contexto dela inteiro. Então, hoje, talvez, eu não tenho muitos versículos decorados, mas eu sei exatamente o que cada capítulo, cada versículo quer falar e qual ensino ele quer te dar de Gênesis e Apocalipse. Então, eu comecei pelo Novo Testamento. No Antigo Testamento, ele é complicado. Começa ali, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos. Comigo funcionou, tá, galera? Vai, pega essa dica de ouro. Olha aqui, é prática do dia a dia. Depois você vai contar que para nós deu certo. Pega os 4 evangelhos, porque lá vai falar dos ensinos de Jesus, fala da humanidade de Jesus, fala da divindade de Jesus, fala de todas as experiências de Jesus. E eu preciso conhecer Jesus. Se eu não conhecer Jesus, eu não avanço na minha chamada. Depois que você terminar os 4 evangelhos, leia. Começa como livro. E aí você vai começar a fazer perguntas. Para quem ele escreveu? O que ele queria dizer com isso e o que eu posso aprender com isso que está escrito aqui? Faz essas 3 perguntas, a sua mente vai abrir. Claro, antes, faça uma oração, porque a Bíblia é o único livro que você lê na companhia do autor. Então, o próprio Espírito Santo que escreveu está dentro de você, trazendo as revelações do que aquela palavra quer dizer. E você vai ter encontros com o Senhor lendo a palavra, assim como eu tive com a mulher de Samaria. E aquela mulher de Samaria, na verdade, é uma história que o Senhor falou, você é essa mulher. E Deus vai começar a te mostrar na palavra e vai confirmar aquilo que você precisa fazer, para que você cada dia vai avançando mais naquilo que Ele te chamou para fazer. Esses são os segredos e as dicas que eu te dou, que funcionou muito comigo. E começa a se perguntar, nunca acorde sem nenhum tipo de versículo. Olha só, se daquele dia você não teve tempo de fazer o seu devocional, o que você vai fazer? Pega uma palavra. Se você está lendo lá Mateus 1, pega lá um pouquinho sobre como foi o nascimento de Jesus. Os reis magos foram lá, visitou ele, deu ouro, incenso, mirra. Fica pensando naquilo ali o dia inteiro, sabe? Traz essa palavra o dia inteiro na tua cabeça e aí você vai passar o dia todo com o Espírito Santo. E não desanima no dia que você não conseguir. Celebra as pequenas vitórias e o dia que você não for constante, o dia que você não conseguir, no outro dia você começa de novo. Afinal de contas, é uma vida inteira. É uma vida inteira. Isso é tão interessante, pastora, porque eu até estava vendo um vídeo esses dias, né, que fala que estar com Jesus nem sempre é viver de emoções. Porque a gente tem uma falsa ideia de que o Senhor só se manifesta com arrepios, com lágrimas. Então, isso gera esse sentimento de frustração, porque às vezes nós vamos lá, a gente faz o nosso devocional, a gente ora, a gente entende aquilo que o Senhor quer nos passar através da palavra, mas a gente não chorou. A gente não se arrepiou. Então, automaticamente, eu entendo muitas pessoas que pensam assim, porque um dia eu pensei assim, que aquilo não estava certo, que eu não estava falando com Deus, porque eu não chorei, porque eu não me arrepiei, porque eu não caí no chão. E não é assim, né? Deus, ele se revela pra gente nos detalhes. Não é. E a gente tem que ficar de olho. Eu nunca esqueço, uma vez, o pastor Andreas foi pregar lá na nossa igreja de Jaciara, né, no Ministério Sal da Terra de lá. E ele falou uma coisa, gente, eu nunca esqueci. Toda vez que eu vou no banheiro, eu lembro. Que ele falou que ele falava com o Senhor a todo tempo. Principalmente quando ele ia no banheiro. Quando você não sabe o que orar, você vai no banheiro fazer um xixizinho, você fala, Senhor, obrigada pelo meu xixi, porque os meus órgãos estão funcionando muito bem. E esse é um momento que você tem. E isso testifica o fato do Espírito Santo ser presente. O fato da gente conseguir tomar uma água, ir no banheiro, é um sinal de que ele habita em nós realmente, né, pastora? É, gente, olha, eu falo uma palavra que é consciência. Pratique a consciência que o Espírito Santo habita em você. E assim você descobrirá todos os tesouros que estão dentro de você. E você vai corresponder cada dom de volta para ele. Consciência. Eu tenho plena consciência que a minha mãe é minha mãe e meu pai é meu pai. Eu sei que eu não fui adotada, eu não fui pega no lixo. Eu sou filha, eu tenho consciência. Eu estando longe deles, eu estando perto, eles me ligando ou não, eu tenho uma consciência. Você precisa ter a consciência que você é filha de Deus. Você precisa ter a consciência que o Espírito Santo está em você. E mesmo que você não sinta arrepios, a presença dele está ali. E quando você vai desenvolvendo isso, isso chama-se
chama-se maturidade espiritual. Um crente maduro é aquele que não precisa mais de arrepios, não precisa mais de vento, não precisa mais de uma resposta de um passarinho que passa no céu, embora o Senhor fala conosco com tudo, mas eu tenho uma consciência, e essa consciência atrai a presença de Deus, porque eu tenho tanta consciência e convicção que o Espírito Santo está aqui, que é palpável, e essa consciência, quando você começa a orar, em alguns momentos você vai ter essa presença que você tanto quer, porque é gostoso. É gostoso cair na unção, é gostoso chorar, é gostoso sentir ele assim palpável como o vento, mas vai ter dias que você também não vai sentir e ele também está lá. Caramba, é isso, pastora. E em meio a tudo isso, a todas essas revelações, a tudo isso que você citou, a gente falando aqui sobre obediência, pastora, como é? Você já falou, e eu entendi, sobre ter a consciência de quem nós somos em Deus e de quem Ele é em nós, mas e quando as circunstâncias não são boas? E quando a gente só tem que confiar, mesmo quando a gente não consegue enxergar o futuro, a gente não consegue enxergar aquela palavra que o Senhor lançou. Hoje em dia você confia no Senhor e você sabe, você entende, você tem essa consciência. Mas e para quem está começando? Quando o Senhor lança uma palavra, quando Ele fala, olha, você vai para multidões, você vai em tal lugar, você vai fazer tal coisa. Como que é, pastora? Para a gente confiar, como que a gente é levado para esse lugar? Apesar de fazer jejum, de oração, tem dias que você fala, Senhor, eu não sei mais o que fazer. A gente tem a consciência de que Ele é o nosso Pai, a gente sabe que Ele está presente, a gente sabe que Ele vai fazer, mas você fala, Senhor, eu não sei mais o que eu vou fazer. O que a gente faz nesses momentos, pastora? Essa pergunta é maravilhosa, porque ela trabalha em nós o sofrer por antecipação, trabalha em nós a ansiedade, trabalha em nós, assim, o Senhor já disse, mas a gente tem uma mania de querer saber como é que vai ser, que jeito que vai ser. Se possível, Senhor, me passa feedback de como é que vai ser todos os processos da minha vida. Me dá um spoiler, me fala se está indo bem. O que acontece? A Bíblia fala, tem um versículo que está em Romanos, que fala que nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Eu não vivo pelo que eu estou vendo, eu não vivo pelo que eu sinto, eu vivo pelo que eu conheço e eu vivo pelo que eu creio. É claro que hoje falar isso para mim é muito fácil, por 10 anos aí vivendo com Deus. Mas quem está começando agora? Eu tive um dia que eu estava começando. Eu tive um dia de desespero. Eu tive um dia de olhar para as palavras e promessas e falar, não vai acontecer na minha vida. Principalmente porque você sofre muita oposição. Quando você tem um chamado muito grande, o diabo manda às vezes pessoas dentro da tua casa para falar, você não vai passar daí, esse sonho é muito grande para você, sai desse lugar, volta para trabalhar. Quantas vezes as pessoas chegaram para mim e falaram bem assim, você largou uma carreira promissora para trabalhar, para ir para a igreja não vai te dar nada não, larga a mão disso aí. Então, você vai sofrer oposição o tempo todo, porque tudo que o diabo quer é parar você. E ele para em várias instâncias. Uma delas é mostrando o teu passado, você não está apto para fazer o que você precisa fazer, porque você era como essa mulher de Samaritana. Teve 5 maridos e o que ela estava ainda não era o dela. Então, ela estava ainda dentro de um adultério. E o Senhor foi falar com essa mulher. Quantas Samarias tem aí? Primeiro, o diabo vai olhar para o teu passado, mas o Senhor vai te mostrar o seu futuro. Segundo, você vai olhar para a sua falta de capacidade. Você vai falar, não sou capacitada, eu não sei falar, eu não sei cantar, eu não sei servir, eu não sei fazer nada. Eu te falo que eu não tinha dons nenhum, mas eu quero te dizer uma coisa. O Senhor não está buscando pessoas capacitadas, Ele está buscando pessoas disponíveis, porque Ele fala, sou eu que capacito os meus escolhidos. Sou eu que capacito aqueles que eu escolhi. Você que se permite ser escolhida. Então, não olha para o teu passado. Não olha para as tuas incapacidades e trabalha a ansiedade. Trabalha a ansiedade porque para Deus 1000 dias nosso é um dia para Ele. Ele é perito em fazer as coisas acontecer da noite para o dia. E se palavras que Ele nos deu para acontecer, seja na nossa vida ministerial, seja na nossa chamada, seja na vida empresarial, seja em suas finanças, ou até mesmo aquele diagnóstico mentiroso que você recebeu que está escrito lá, não tem jeito, ele tem o tempo de acontecer. E sabe por que não aconteceu ainda, Isa? Eu só tenho uma convicção. Não aconteceu ainda porque Ele está nos preparando. Ele está nos preparando. Porque a Bíblia fala que o Senhor não pode colocar vinho novo em odre velho, senão o odre vai romper. Então, eu tenho que estar pronta, porque quando o vinho novo chegar e ele fermentar, o meu odre vai aguentar. Então, esteja preparada. Não olhe para o passado.
não olha para suas incapacidades e prepara o teu odre, porque na hora que o odre estiver prontinho, o vinho vai ser derramado e vai acontecer. E ele vem com tudo, né, pastora? Bem. E falando em chamado, pastora, quais foram as experiências que você teve com o Senhor, onde você recebeu aquela confirmação que a gente falou lá no início sobre o seu chamado? Porque muitas pessoas têm um chamado pastoral, têm um chamado para atuar na área do louvor, sabe disso, mas não testificou ainda naquelas experiências, naquela fala do Senhor. Como que foi para você ouvir o Senhor falando, filha, agora eu vou te colocar nesse lugar? Existiu uma experiência assim tão marcante a ponto de você nunca esquecer? Nossa, eu tive várias. A primeira foi a palavra de João 4. Eu não era nem pastora ainda. Eu vou contar algumas aqui, porque não tem uma só. Comigo não aconteceu assim uma coisa revolucionária. Aconteceu algo agora que Deus desceu do céu e falou. Comigo foram processos e eu acredito que a maioria das pessoas passa por isso. Primeiro, eu sempre falei muito, então eu já tinha um dom. Então, o dom da comunicação, ele tem muito a ver com o dom de quem prega. Então, mas não é uma via de regra, porque tem gente também que não fala nada e se torna um pregador. Então, eu tinha um dom e eu gostava de ajudar pessoas. Então, desde quando eu trabalhava no banco, eu me lembro que as pessoas, elas trocavam as senhas porque elas queriam sentar na minha mesa, porque eu conversava, eu tinha interesse por vidas, eu sempre gostei de pessoas. Então, já era uma coisa apontando lá para a minha chamada. Ok. Segundo, meu pastor chegou para mim e falou que eu ia ser uma pastora. E no dia que ele falou para mim, eu não acreditei. E eu já tinha lido a palavra de João 4. Então, ele confirmou algo que o Senhor já tinha falado no meu coração, que eu seria como a mulher de Samaria. Eu ia ganhar muitas almas para Jesus. E ele me chamou um dia para pregar num culto de jovens. Eu estava tomando café com ele à tarde. E o meu pastor, ele é meu cunhado, ele é irmão do meu esposo. O que deixa as coisas super mais leves, né, galera? Digamos assim que num outro momento eu te conto como que é caminhar do lado do homem de Deus. Vamos marcar como que é? Por favor, por favor. Eu posso falar muito sobre questão de submissão, obediência, mas isso é para um outro momento. E aí ele me convidou, eu ministrei. Naquele dia que eu ministrei, eu falei sobre oração em línguas, ele desceu e falou, você é uma pregadora. Aquilo queimou no meu coração e eu olhei para a minha incapacidade, que foi o que eu acabei de falar aqui. Esse foi o terceiro ponto. Primeiro, a palavra. Segundo, o meu pastor. Mas, quando é que eu tive a experiência verdadeira? Eu vou falar. Foi um dia que eu ministrei. Aí, depois disso, eu fui ungida, né? Mas, ainda assim, eu estava indo pela palavra dele, sabe? Ah, tá bom, eu vou obedecer. Não vou dizer sim, me convidou, me chamou, me separou. Eu entendi que aquilo estava sendo um presente de Deus para minha vida. Mas, depois que eu fui consagrada, tinha 25 anos, que eu ministrei pela primeira vez, que eu experimentei o poder de Deus e vidas sendo restauradas, aquela foi a confirmação. Eu falei assim, eu nasci para isso. Eu não quero nunca mais sair desse lugar, a não ser que o Senhor me tire. Naquele dia eu tive uma convicção, sabe? Eu falei, eu nasci para isso. Toda aquela vontade que eu tinha de quando eu era criança, que o Senhor falava assim, no meu coração, você vai fazer algo grande, eu entendi. Eu vou pregar o evangelho. Então, foi essa primeira experiência. E de lá para cá foram mais várias outras, mas foi a primeira pregação que marcou minha vida. Onde ele realmente se manifestou naquele lugar a ponto de te confirmar, né, confirmou, pastora? Falou, você nasceu para isso, você não presta para mais nada. Não, e quando ele fala, gente, não tem como, tá? A gente pode tentar fugir, a gente pode tentar correr. Inclusive, pastor, eu gostaria que você desse um conselho para quem está perdido no chamado. Às vezes a gente recebe um chamado, às vezes a gente sabe, mas a gente não sabe muito bem para onde ir, como que eu faço? Eu até acredito, eu até recebo, mas como que eu faço? Como o pastor Célio um dia fez com você, qual conselho você daria para quem está perdido nessa área, para quem não sabe para onde ir, para onde correr, por mais que saiba que aquele lugar é o que ela precisa fazer, é onde o Senhor chamou ela para estar, mas a pessoa assim não tem nem por onde começar, não tem uma ideia. Como que eu vou ser pastora, gente? Eu nem gosto de ler a Bíblia, vamos dizer assim, um exemplo assim desses. Que conselho você daria para alguém assim, pastora? Pare de rejeitar as vozes erradas. Deus dá uma palavra, Deus coloca... Eu sempre falo, Deus dá sonhos grandes. É Ele que dá o sonho, é Ele que dá o desejo. Tem muitas pessoas que têm um desejo de pregar o evangelho, de ser missionário, de ser profeta, e não fala. Porque eu falar assim, se eu falar, as pessoas vão achar que eu tô doida, que eu tô querendo me aparecer. Eu tinha esse desejo, mas eu não falava, eu tinha vergonha. E a pessoa guarda para ela. E eu quero dizer, Isa, esse sonho não é dela. É Deus que colocou nela. Deus que põe o sonho. Não é...
Se eu quero estar na frente de multidões de pessoas para ministrar, se for para a glória de Deus, não para minha vanglória, porque não pode ser para minha vanglória. Se for para a glória dele, é ele que colocou. Então, o que faz a gente não caminhar nesse lugar são as vozes erradas. As vozes da incapacidade, as vozes da inadequação, as vozes de eu achar que eu não sou o suficiente, ou a inconstância espiritual, ou achar que está muito longe da minha realidade, que Deus pode usar todo mundo, mas Ele não pode me usar. Não, porque a palavra de Deus diz que Ele nos deu poder e autoridade sobre todo o poder do mal. E quando Ele fala isso, Ele fala que Ele deixou essa autoridade para novo, para jovem, para homem, para mulher, para criança, para todo mundo. Ele não distinguiu na palavra quem era o público que Ele estava deixando. Então, a autoridade que Ele deu o nome dele são para todos. Mas como eu mudo essa chave? Como que eu faço, então, para entrar neste lugar? Uma palavra muito simples. Eu decido. Eu decido viver o que Deus tem para mim, ou eu decido andar no caminho das vozes que estão me guiando para longe dele, que é as astutas ciladas do diabo. Eu preciso acordar todos os dias e falar assim, Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Não permite que eu me desvie nem para a direita nem para a esquerda. Não me deixe perder o foco. Me dê, Senhor, fogo para te buscar. Me dê vontade para te buscar. E busque ter amizades que vão te levar para o Senhor. Busque ter amizades que vão te levar para a presença dele. Faça uma analogia da tua vida e comece a arriscar lugares. Comece a arriscar amizades. Comece a arriscar hábitos. Comece a desinstalar aplicativos que te distraem. E decida hoje. Faça isso agora. Eu falo para você, faça isso agora. Se essa palavra está queimando no seu coração, se você sente que foi chamado para ser um profeta, um missionário, um pastor, foi Deus que te deu esse sonho. Ele não enganou quando ele escolheu, ele não se enganou quando ele colocou esse desejo no seu coração, mas agora é hora de tirar tudo aquilo que está te distraindo. Pode deixar aquela amizade embora. Deixa de frequentar lugares que você sabe que não agrada o coração de Deus. E você vai fechar essas portas. Essas portas que você mesmo está abrindo, que está te enfraquecendo. Quando você fechar elas, você vai se tornar uma potência nas mãos do Senhor. Mas é uma decisão e eu sei que muitos estão já se destinando agora. Em nome de Jesus eu creio. E pastora, uma coisa muito interessante que eu sempre aprendi sobre isso, mas veio mais forte agora no Retiro Juste que teve em Cuiabá, onde as meninas falaram pra gente nos posicionarmos na palavra. E nós tivemos um momento ali entre nós meninas onde a gente declarava a palavra. Nós dizíamos que nós éramos fortes, corajosas, que nós éramos aquelas a qual o Senhor chamou, mas nós falávamos isso na palavra, declarando a palavra mesmo. E esse é um segredo também, né, pastora? Para nós calarmos a voz da nossa alma, aquela voz chata que fica aqui na nossa cabeça dizendo que a gente não é capaz. Procede isso, pastor, é verdade. A gente tem que declarar todo dia que nós somos mais do que vencedores e calar essas vozes. Nossa, eu vou dar uma chave poderosa que eu me lembrei aqui agora que eu fiz. Quando eu consegui entender como é que funciona uma guerra na nossa mente, eu comecei a vencer essa batalha. Nossa mente, ele é um campo de batalha. Então, o tempo todo, o inimigo, ele vai vir na tua mente. Então, a estratégia dele é esse, porque é a tua cabeça que manda comando pro teu corpo. Quando você vem esses pensamentos ruins, que é o que nós já falamos no decorrer de toda nosso bate-papo, a gente às vezes tem mania só de repreender. Ah, vem um pensamento mal. Ah, tá repreendido em nome de Jesus. Ah, tá repreendido. Só que a gente não substitui. A gente não substitui o pensamento ruim por algo bom. Então, chegando no final do dia, você tá cansada de tanto repreender demônio. Porque você tá o tempo todo repreendendo. E a circunstância não mudou. E você só está cansada. Tem poder? Tem, mas o demônio vai e vem. Mas quando eu tenho aquele pensamento, você não pode. Você vem, por exemplo, eu fui convidada hoje para ter um bate-papo com a Isa. E o diabo vem, você não tem nada para falar. Você vai ficar nervosa, chega lá, você vai falar o quê? E aí eu vou começar, não. Eu fui separada, eu fui exclusiva, eu sou sacerdócio real, eu sou nação santa, eu sou povo exclusivo para anunciar as grandezas de Deus, para falar daquilo que ele fez, sou mais que vencedora. Eu tenho uma sabedoria que vem do alto. E a gente começa a declarar, pronto, foi embora. A nossa maior arma de guerra hoje é a palavra, porque o inimigo, ele faz o quê? Ele lança palavras. E se eu arrebato, a gente até tem um princípio no nosso ministério que é a confissão da palavra. Exatamente. Né? Vem o problema, eu arrebato com
Palavra de Deus. Gente, isso é poderoso. E é até por isso que eu citei isso agora, pastora, porque assim, às vezes a gente não leva a sério esse princípio que é tão fundamental de rebater na palavra. E quantas vezes a gente entra em guerras e a gente sai desarmada, porque a gente só tem isso. Eu repreendo, mas e aí, o que falta? Eu vou contar um segredo para vocês que eu acho que muitas mulheres vão se identificar. Eu era uma jovem totalmente insegura, medrosa, porque dentro do meu lar eu só via palavras assim: você é desastrada, tudo que você faz você deixa cair. De fato, eu sou uma pessoa faço várias coisas ao mesmo tempo, e quem faz isso uma hora deixa uma coisa para trás. Ia passar uma roupa, eu queimava a roupa, queimava o dedo, ia fazer um almoço, queimava a concha. Então eu era um pouco desastrada, e o tempo todo eu fui ouvindo isso dentro da minha casa: você é desastrada, você não faz nada certo, tudo que você faz é errado. Como é que eu cresci? Eu cresci me achando inadequada para tudo que eu ia fazer. É como se tudo que eu fosse fazer, eu ia fazer errado, porque eu passei a minha vida inteira ouvindo que eu era um desastre. Eu achei que eu não ia nem ser uma boa mãe. Eu achei, como é que eu vou cuidar de uma criança se eu sou tão desastrada? O diabo usou tanto pessoas para me ferir e falar palavras contrárias que eu acreditei naquelas palavras. E eu demorei anos para entender que eu não sou aquilo que me falaram. Eu não sou aquilo que fizeram comigo, que eu sou o que a palavra de Deus diz. E aí, quando eu entendi o método da confissão da palavra, de substituir uma palavra que me falaram por uma que o Senhor falou, eu comecei a ser livre. Porque eu começava, todas as vezes que eu ia fazer algo que realmente, de fato, eu fazia errado, ou que falava: não, eu não sou isso. Eu sou centrada, eu sou mansa, eu sou pacífica. Eu tinha uma forte ira dentro de mim. Eu era muito nervosa. Eu tinha muita pouca paciência, porque eu vivia num lar de briga. Então, eu estava o tempo todo armada. Para mim, o tempo todo eu estava pronta para uma guerra o tempo inteiro. Eu vivia num cenário de guerra. E aí, quando eu fui para Jesus, eu falei: eu não sou irada, eu não sou nervosa, eu sou mansa, eu sou humilde. Porque a Bíblia fala lá em 1 Pedro 3 que a beleza de uma mulher não está na roupa que ela veste, não está nos brincos que ela coloca, não está nas joias que ela usa, nem nos cabelos. Está num espírito manso e humilde. E eu começava a declarar: eu sou uma mulher mansa, eu sou uma mulher humilde, eu sou uma mulher sábia. E, é claro, eu dediquei tempo para descobrir os segredos das mulheres da Bíblia. E eu confessava para mim. E hoje eu sou. De verdade. Hoje, uma coisa pra mim tirar minha paz tem que ser um negócio, assim, de outro mundo. Nossa, pastora, me ensina. Ainda tô nesse processo. Eu ainda tô nesse processo, gente. Confesso pra vocês. E não é fácil, né, pastora? Gente, parece que tem dias que a gente acorda e o inimigo fala assim: hoje eu vou fazer tudo pra te tirar do sério. E eu tenho aprendido tanto, assim, pastora, a rebater na palavra. Mas não é fácil, gente. Não é, porque... naturalmente, o nosso cérebro, se você for estudar um pouco de psicologia, você vai entender que você precisa falar pelo menos 21 vezes algo para substituir aquilo que era. Então, se eu me acho medrosa, eu tenho que falar pelo menos 21 vezes que eu sou corajosa. Então, é todo dia, é toda hora, é todo dia. Até que vai chegar uma hora que vai mudar dentro de mim. Eu vou me enxergar corajosa. Vai ser algo natural. Eu não vou me enxergar mais medrosa. Então, hoje eu olho, como é que eu sei que eu estou crescendo espiritualmente? Quando eu passo pelas mesmas situações e tenho ações diferentes do que eu fazia no passado. E é nesses momentos que Deus se revela pra gente, né, pastora? Onde ele fala: tá vendo? Aí, ó, eu tô cuidando de você. Eu estou contigo. Eu sou seu amigo. Eu estou aqui presente dentro de você. E é muito legal, pastora, quando a gente fala sim pro Senhor, como ele vem agindo sobre as nossas vidas, né? É muito lindo. E, pastora, dentro desse sim que você diz para o Senhor, dentro do seu chamado, em algum momento, o seu chamado foi questionado por pessoas de fora? Tanto dentro da sua família, quanto dentro da igreja? As pessoas olharam para você e falaram: mas, Driele, você, pastora, como assim? Existiu isso, pastora? Muito. Inúmeras vezes. Inúmeras vezes. A ponto de... muitas vezes o inimigo querer me questionar: será que foi errado a escolha do Senhor? A gente sofre muitas oposições, sofre dentro da igreja, sofre dentro de casa. Eu sofri isso dentro da minha casa porque os meus pais não entendiam como você está deixando, né, a tua vida para viver no ministério. Você vai receber, como é que vai ser isso? As pessoas não conseguem compreender porque é uma loucura você abrir mão disso. E aí, os amigos também que te conheceram lá atrás no mundo, né, vai olhar e falar assim: essa aqui, conheci
cresci aqui, ó, né? Ia pra baladinha, pra festinha, né? Porque antes dos meus 19 anos eu experimentei, eu fui algumas vezes em lugares assim. Como agora pastora, então eu sofri e até hoje eu ainda sofro. Não foi algo que acabou e eu acredito que nunca vai acabar. Porque o diabo tem uma missão de destruir, de nos paralisar. Então ele vai usar palavras. Tudo que o diabo faz é usar palavras. Como que foi quando a cobra foi tentar Eva? Foi por meio da palavra. Como é que o mundo foi criado? Foi por meio da palavra. Então, ele vai colocar palavras na boca de muitas pessoas para dizer que você foi um erro. Para dizer que teria muitas outras pessoas mais capacitadas para questionar o seu valor, para questionar a sua identidade. Porque eu não fiz uma teologia, eu não nasci num lar cristão. Eu fui aprender a ler Bíblia com 19 anos. Então, eu sou uma mulher totalmente improvável. Assim como aquela mulher em Samaria. Mas Jesus... Quando aquela mulher saiu e acordou cedo, ela falou assim, eu vou lá buscar água no poço, já tinha 1 dia e meio que Jesus estava andando em direção a ela e nem ela sabia. Então, desde que eu nasci, Jesus estava vindo, ele estava vindo, ele estava vindo e ele me encontrou. Então, não é porque eu não nasci num lar cristão, não é porque eu não tive uma formação cristã que eu não posso fazer, mas o diabo acusa. E ele coloca pessoas. E eu sofro por conta da minha idade, sabe? Eu sou uma pastora jovem, então, às vezes, quantas vezes eu até tem dia que eu não posso nem pôr um tênis para ir pra igreja. Porque, às vezes, as pessoas olham assim e falam, essa aqui é a pastora da igreja. Mas você, pastora? Parece que você não tem muita cara de pastora. Você não tem jeito de pastora. Porque ainda existe padrões religiosos enraizados nas pessoas que a pastora, ela tem que ter, talvez, um coque, usar uma saia no pé. Mas, graças a Deus, que essas doutrinas religiosas já estão mudando. Já vamos sendo deixadas de lado, hoje, né? Graças a Deus. Então, eu falo assim, eu sou nova, eu sou jovem, eu tenho muito ainda que aprender, eu respeito muito as pastoras que caminharam na minha frente, eu amo aprender com pessoas mais velhas, mas eu aprendi a entender o valor que Deus colocou em mim, porque não é sobre mim, não é sobre Adriele, é sobre o que Deus depositou dentro de mim. E eu agarro isso com todas as forças, com todo o meu coração, com todo o meu entendimento, para eu não parar. Porque tem dias que eu acordo e falo assim, Senhor, me dê forças, porque eu não posso parar frente aos olhares reprovadores, porque eu tenho que entender que eu não estou aqui para ser aprovada ou validada por homens. Se o Senhor já me aprovou, se o Senhor já me escolheu, eu tenho que buscar agora, andar em santidade, andar em obediência e buscar te agradar. Porque o próprio apóstolo Paulo escreve isso numa das cartas dele, que a missão dele não era agradar pessoas, a missão dele era agradar a Deus. Então, quando você descobre isso, você não para mais. É aquele segredo poderoso, né, pastora? E no meio da sua caminhada, pastora, você teve alguma referência que você falou, nossa, essa mulher é uma mulher cheia de Deus e eu quero aquilo que ela tem buscado no Senhor? Existiu alguma referência para você, para que ajudasse a forjar a mulher que você é hoje? Porque você citou várias referências da Bíblia que eu acho incrível, mas eu quero saber, assim, de pessoas reais, assim, reais que eu digo, aqui exatamente, essas pessoas assim que estão aqui no nosso meio. Existiu alguém? Sim. 2 mulheres. A minha referência espiritual sempre foi o pastor Célio, sempre. Mas ele foi aquele que me ensinou, aquele que me doutrinou, aquele que me discipulou. Mas nós, mulheres, precisamos de referências femininas. Esse foi um dos motivos que o Senhor me deu força para me levantar e não abandonar a chamada que Ele me deu. Porque mulheres precisam cuidar de mulheres. Isso aí é bíblico, está na palavra. A gente precisa ser mãe espiritual. E uma dessas mulheres é minha mãe. Porque a minha mãe, embora ela nunca teve muita sabedoria em Deus, mas ela sempre foi uma maravilhosa mãe, ela sempre foi muito pacífica. A minha mãe suportou um casamento muito difícil para criar eu, a minha irmã, e falou, eu nunca coloco um homem diferente dentro da minha casa. Eu vou suportar o que eu precisar suportar. Eu vou vencer. Eu nunca vou desistir do seu pai, porque eu não quero colocar outro homem aqui. E hoje, para a honra e glória do Senhor, graças a essa decisão dela, nós somos uma família unida. Meu pai, a minha mãe, eu, minha irmã, os netos, todos se sentam à mesa e se reúnem nos finais de semana, porque um dia uma mulher desistiu pagar o preço dentro de um casamento difícil para viver o que ela vive hoje. Ela plantou uma semente chorando e hoje ela colhe um fruto sorrindo. E uma outra mulher que me destravou na minha chamada foi a doutora Ladona. Doutora Ladona, ela traz uma mensagem tão poderosa de que as mulheres podem fazer tudo que os homens fazem.
A nossa missão nessa terra é semelhante. A única diferença é que temos papéis diferentes. Até então, eu tinha uma visão muito equivocada de que a mulher ela era muito mais rebaixada. Era como se ela fosse muito subjugada. E a doutora Ladonna, ela abriu a minha visão e ela me mostrou na palavra que quando o apóstolo Paulo falava de submissão da mulher, ele estava falando dentro de um contexto, e ela começou a trazer essas verdades para mim. E eu falo que ela me tirou de dentro de uma caixa. Ela potencializou todo o ensino que o pastor Célio me deu, e ela me tirou dentro da caixa e falou, agora você vai. E aí eu comecei a ler alguns livros dela, eu comecei a pegar a história dela de referência, e ela é essa mulher, o qual eu olho e falo, eu quero chegar na idade dela e ainda continuar pregando o evangelho para as nações. Ela me inspira. E com esse tanto de sabedoria, né? Ela é uma mulher incrível. E, pastora, você tem noção de que você é uma mulher incrível também para a vida de outras mulheres? Eu sou um exemplo disso, como eu disse para vocês, a pastora foi fundamental no meu processo de volta para o Senhor. E eu aprendi muito com você, muito mesmo, pastora. Como eu tenho aprendido diariamente, muito com você. Você tem essa noção de que você é essa mulher exemplo? Eu confesso que todas as vezes que alguém me elogia, eu fico meio sem jeito. Eu tenho que aprender a lidar com isso ainda. Eu fico tímida demais. Isso é um trabalhar de Deus, porque a gente precisa receber também, né? Não só dar. A gente acostuma tanto só dar, só falar, só falar. Quando alguém fala da gente, você fica assim, sem jeito, você sabe nem o que você fala. Mas eu tenho buscado muito, Isa. A gente, quando vai conhecendo Deus, a gente vai ficando tão potente quando a gente sabe a nossa identidade, só que a gente tem que tomar muito cuidado para a soberba não entrar no nosso coração. Então, tudo que eu faço é guardar o meu coração, me esconder no Senhor para que a glória dele seja manifestada. Então, assim, todas as vezes que eu recebo um elogio assim, ou que pessoas me mandam mensagem no meu Instagram, ou até mesmo na igreja das mulheres que eu cuido, eu falo assim, glória a Deus, a glória de Deus está sendo manifestada. E eu tô sendo um vaso na mão dele. Então, eu fico muito feliz. E de uns 2 anos para cá, eu tenho visto, assim, quantas pessoas têm sido alcançadas por meio da minha chamada. E isso me deixa tão feliz. E eu falo, eu não quero parar, eu quero continuar. E esse é o segredo, né, pastora? E agora eu queria que você relembrasse aquele detalhe que você queria contar lá no começo. Você falou, se a gente tiver um tempinho, eu quero contar. Eu quero que você conte agora. Da identidade? Nem lembro o que era. Eu também não lembro, gente. Eu acho que era da identidade. Eu acho que era também da identidade. Eu acho que pra gente fechar tudo... Eu acho que pra gente fechar tudo, a palavra certa é como que você entende e potencializa e vive tudo isso que nós falamos quando você sabe quem você é. Identidade. A nossa identidade na Terra nos dá acesso a viajar, sair, entrar e fazer tudo nessa Terra. E a nossa identidade em Cristo nos dá acesso ao reino dos céus, nos dá acesso a milagres, nos dá acesso a tudo que a palavra já diz, nos dá acesso ao testamento, que foi muito caro. O testamento que o Senhor deixou para nós custou morte na cruz e custou sangue. E quando eu entendo quem eu sou, é a minha identidade em Cristo, nada pode me parar. Eu começo a ganhar as batalhas da mente, eu começo a andar em obediência e santidade, eu começo a entender que eu sou a imagem daquele que me criou, porque eu sei que eu tenho a minha identidade firmada nele. Uma mulher que descobre a sua identidade em Deus, que descobre quem ela é, nada, nem ninguém vai poder parar. Eu falo que todas essas oposições que eu enfrentei, eu enfrento até hoje, nunca me afetou e nunca me deixou parar, porque eu descobri a minha identidade. Talvez a gente fale sobre isso no próximo encontro, né? Eu quero muito saber. Bem detalhado. Bem detalhado. Tem que ter um Pastor Adriele parte 2, né, pastora? Vamos ter, e sim. Existe algo, pastora, do coração de Deus que você queira compartilhar com a gente? Eu sei que tem muitas mulheres assistindo a gente, muitas mulheres solteiras, muitas mulheres casadas. E às vezes a gente passa por tantos problemas dentro dessas situações, porque às vezes a gente acha que ser solteira é um problema, que ser casada é um problema. Como que a gente lida com tudo isso? E você, pastora, que esteve dos 2 lados da moeda e hoje é bem casada, graças a Deus, tem uma família linda e muito abençoada, qual conselho você daria para quem está esperando no Senhor e para quem já é casado e às vezes tem enfrentado problemas no casamento? Qual é a chave que você compartilharia com essas mulheres? Com base em tudo isso que você tem vivido no Senhor, com base em todas essas experiências que você tem com Deus, com toda essa unção que Ele vem derramando sobre a sua vida, esse discernimento, qual conselho você daria pra gente? Pra gente, eu falo para todas nós mulheres que estamos juntas. Eu vi uma história certa vez, e eu vou contar ela pra gente fechar aqui. Certa vez, tinha um homem que ele estava na rua, ele morava na rua, e eu vi essa história mexeu muito comigo. E estava um inverno muito rigoroso na Europa.
E ele bate na casa da porta de uma mulher e fala, eu posso passar a noite no seu porão? Porque senão eu vou morrer de frio aqui fora. Frio da Europa. E a mulher deixou, abrigou ele entrou no porão e ele passou aquela noite. E a mulher estava na sala e ela começou a escutar o som de uma harpa tocando. E ela rapidamente desceu as escadas, correu. E quando ela viu aquele senhor já de idade, bem velhinho já, tocando aquela harpa. E ela ficou impressionada, ela falou assim, meu Deus, como é que você conseguiu consertar? Essa harpa está há anos quebrada, esquecida, deixada aí, porque eu nunca consegui achar ninguém para consertar. E ela tem um valor para mim, mas não, quebrou e eu não podia mais consertar. E ele falou, eu que construí essa harpa. Eu que fiz essa harpa quando eu era jovem. Ele pegou ela nas mãos e ele foi o criador. E aquele que cria é o que pode consertar. Aquele que cria é o que pode remendar. Aquele que cria é o que pode refazer. E ela ficou impressionada porque algo que estava esquecido, que estava quebrado, que estava lá deixado de lado, o que fez foi o que realmente consertou. E a palavra que eu tenho para você, não importa a área da tua vida que está quebrada, se você se sente abandonada, se você se sente rejeitado, se você se sente esquecida, se fizeram algo contra você que te feriu muito, o Criador é aquele que pode te consertar, é aquele que pode te moldar, que pode escrever uma nova história para você. Dê um passo, vai até Ele, né? Faz essa experiência, vai até Ele, que tudo que está quebrado, Ele conserta. Não tem outra forma. Uma mulher encontrou com Jesus em Samaria, ganhou toda a região dela. Eu encontrei, você encontrou, somos testemunha. E você também vai poder testemunhar disso na tua vida. Fala, Deus! E nosso programa já tá chegando ao fim. E eu tenho que ouvir tanto mais da pastora. Gente, por favor, parte 2 da pastora Adriele, porque ela tem tanto pra compartilhar. E eu tenho tanto pra aprender. Preciso. Vamos voltar. Por favor, né, pastora? E agora, pastora, pra finalizar, a gente vai fazer uma gincana, mas assim, tem que ser bem rápido. Tá. Pensou, falou. Tempo, nós falamos muito, né, meu Deus? Eu gosto de falar bastante, inclusive. Pastor, ó, tem que pensar e falar, tá bom? Tá preparada? Posso ir? Uma palavra. Jesus. Um versículo. Sou mais que vencedor em todas as coisas. Um louvor. Diz que amada sou. Ui, fala Deus. Um hobby. Ler a Bíblia. Um livro. A Bíblia. Um esporte. Assistir filme. Uma palavra pro dia de hoje. Não perca sua fé. Seu ministério é? Mulheres. Família é? Porto Seguro. Deus é? Tudo. E assim a gente vai ficando por aqui. Pastora, que honra receber você. Deus, essa gincana me deixou nervosa. O esporte eu acho que pode ser academia. Temos uma pastora fit por aqui, né, gente? Por favor. Pode ser academia, que eu não gosto de esporte, mas eu pratico musculação. É isso aí. Começamos 2025 com o pé direito. É isso aí. E, pastora, foi um prazer ter você aqui com a gente em mais um episódio do nosso podcast Papo com a Bragato. Tô ansiosa pro segundo. E que Deus continue te abençoando grandemente. Que Ele continue derramando cada vez mais essa unção em você, para que você possa ministrar nas nossas vidas tão poderosamente como você tem feito. Amém. Obrigada. Amo a sua vida. Faço das suas palavras a minha. Que o Senhor continue te impulsionando, te levando para continuar sendo essa bênção na nossa vida. Amém. Eu recebo. Pregar o evangelho é do isso. Senhor Jesus. E eu quero agradecer a todo mundo que assistiu mais um episódio do nosso podcast Papo com a Bragato. Estamos aqui na TV Capital, canal 9.1, todos os sábados a partir das 13 horas e lá no nosso canal do YouTube. Não perca, todos os sábados estamos aqui com convidados incríveis, com histórias incríveis para motivar você aí de casa a ser alguém cada vez mais pertinho do coração de Deus. Um beijo e até sábado que vem. Tchau!